O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sálabo sem contrair coisa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Irmãos e irmãs, ouvindo hoje a narrativa que nos é apresentada na primeira leitura da preparação para a libertação na noite pascal, e o Evangelho nesta querela entre os fariseus com Jesus, volta diante dos nossos olhos um tema indispensável, o tema da misericórdia. O que é a misericórdia, se não olharmos de fato não com os olhos da carne, mas com o coração? A primeira leitura descreve para nós um grande ato de misericórdia da parte de Deus. Nós estamos ouvindo já há alguns dias a narrativa do livro do Gênesis, continuada também pelo livro do Êxodo. E nós poderíamos dizer, sem medo de errar, que se o povo foi parar no Egito, é por causa da sua desobediência a Deus. Quando os irmãos de José deixam ser tomados pelo ciúme, pela inveja, e por isso mesmo vendem seu irmão mais novo, eles colocam de lado tudo aquilo que aprenderam desde pequeno de seu pai, para dar ouvidos a eles mesmos. Isto é o fundamento de todo o pecado, como nos recorda Agostinho. O pecado é um amor exagerado a si mesmo ao ponto do desprezo a Deus. Desprezando a Deus, José vai parar no Egito. E justamente por ser pecado, depois eles vão arcar com uma consequência. Os filhos dos hebreus no Egito arcam com a consequência de terem descido para o Egito por causa de uma ação contrária à lei de Deus. Ora, na justiça humana nós poderíamos falar que Deus não tinha mais que lidar com este povo. Orientou-os, instruiu-os, disse o que precisava ser feito, dando ouvido a si mesmo, fizeram o contrário. Porém, nós vemos um profundo ato de misericórdia. Deus mesmo liberta seu povo das mãos do faraó. Deus mesmo devolve o povo à terra que era deles. E a narrativa nos mostra: a misericórdia supera a justiça. A misericórdia é o amor na sua forma mais pura e mais perfeita. Porque não só restitui em abundância aquilo que conscientemente perdemos, como nos permite recomeçar.
esse tema volta no Evangelho. Porque vejam, quando nós olhamos a lei dada a Moisés, para que salvaguardasse o descanso do dia de sábado, havia severas proibições que o povo não podia fazer no dia de sábado. Dentre elas, colher. Hoje nós até entendemos um pouco porque as normas no que se referiam ao sábado eram tão rígidas. Porque, senão, acontece com o que acontece hoje com o nosso domingo. Muitos cristãos já não consideram mais o domingo como um dia sagrado. Pelo contrário, né? O domingo é dia do prazer, é o dia do lazer, é o dia de ganhar dinheiro. Trabalha-se comumente de segunda a segunda. O homem não tem tempo mais para o descanso. É o que nossa sociedade experimenta. Por isso o judeu é rígido com o sábado, não faça. Porque se a gente faz uma vez, vai repetir outra, e no final perdemos o sentido do descanso. Até me permita abrir um parênteses. Vivemos, como diz, me esqueci o nome do sociólogo, uma sociedade do cansaço, onde descansar se tornou crime, né? A pessoa ter um tempo para dormir, ter um tempo ocioso para coisas boas, tirar um dia para descansar parece um crime na sociedade atual. Porém não é. Nós não somos máquinas, nós somos de carne e osso, precisamos de pausas. Pausas durante o dia, pausas durante a semana, pausas durante o mês e pausas durante o ano, para que a gente continue saudável, não só no corpo, mas também na alma. Porém, tudo precisa ser visto à luz da misericórdia, porque senão acaba caindo nesse legalismo estéril que nosso Senhor combate hoje no Evangelho. Ora, os discípulos sentiram fome. A gente sabe muito bem que ninguém controla a sua própria natureza. Quando você sente fome, você vai sentir fome, não tem jeito. Se faltou o alimento, seu estômago vai gritar. Se faltou a água, seus rins vão pedir. Faz parte da nossa vida. E imaginem a cena. Os discípulos estão com fome, passam por uma região onde tem muito trigo, colhem algumas espigas e comem. Em contrapartida, tinha gente vigiando Jesus o tempo todo. O que Jesus ia fazer? O que Jesus ia falar? Como Jesus ia se comportar? Olhando de fora, eles veem, está vendo? Esse povo não teme a Deus, porque é proibido fazer colheitas no dia de sábado. Não se pode colher, porque é um trabalho, né? E o sábado foi feito para o descanso, em honra ao Senhor. Olhando de fora, a imagem de quem está colhendo porque quem está com fome, ou quem está colhendo porque está trabalhando é a mesma, né? O gesto é o mesmo. Pegar e arrancar a fruta, o que está ali no pé. Porém, qual é a diferença? Um é para o lucro, o outro é para a sobrevivência. Nosso Senhor, ao dizer para os discípulos, para os fariseus, citando a própria Escritura, o que Davi fez quando sentiu fome, ele está também dizendo a cada um de nós, tomemos cuidado com o nosso juízo temerário. Porque muitas vezes nós julgamos a partir do nosso modo de pensar e agir. É muito fácil julgar o outro do nosso ponto de vista e do lugar que nós ocupamos. Mas a misericórdia é olhar para o outro e tentar entender por que ele está fazendo isso. O que leva-o a tomar esta postura? E aí nosso Senhor nos adverte: se vocês entendessem o sentido daquela passagem, quero misericórdia e não quero sacrifício, não teríeis condenado tantos inocentes. Eis aqui para nós, meus irmãos e irmãs, uma grande lição que nós precisamos todos os dias
nos reeducar com ela, a lição da misericórdia. Porque gostamos de receber misericórdia, mas não somos misericordiosos no nosso olhar e na nossa forma de lidar com o outro, sobretudo quando o outro nos incomoda, quando o outro é contrário à nossa maneira de pensar e à nossa forma de ver o mundo. Jesus exige de nós misericórdia, porque nós todos os dias recebemos dele muito mais em misericórdia do que por justiça. Quem é que poderia dizer que hoje abriu os olhos porque merece estar vivo? Quem de nós poderia, diante do Senhor agora, falar assim: Senhor, eu mereço o céu, porque o que eu fiz bem e eu fiz por amor. Só quem tem uma presunção do tamanho de Satanás de se achar Deus, sendo na verdade um ser humano. Porque todos nós sabemos que por maior que seja o nosso desejo de querer o bem e fazê-lo, não somos tão bons assim quanto deveríamos. Temos muita coisa ainda que precisa ser mudada dentro de nós. E tudo aquilo que a gente joga pedra no outro, nós podemos fazer igualzinho ou pior. Porque somos farinha do mesmo saco. Somos humanos. Não há nenhum de nós que pode se colocar num lugar diferente do outro. E o porquê que a gente, tantas vezes, é tão duro ao falar de alguém, ao condenar o outro, porque a gente não consegue ver com o coração. E mais, é muito mais prazeroso falar de alguém do que falar com alguém. O exercício da misericórdia exige de nós um diálogo para que nós, para além da lei, entendamos o outro como o outro está. Talvez poderia ser um crime mesmo, uma violação do sábado, se os discípulos dissessem: passamos por aqui, vimos essas espigas, e as nossas espigas não são tão fartas quanto essas, colhemos para aumentar nosso celeiro. Porém, aos fariseus, se tivessem tido a humildade de se aproximar e perguntar: por que arrancam as espigas? Ouviria uma outra resposta: porque tivemos fome. E aquele que faz nascer a espiga é o mesmo que nos sustenta na sua providência. Sustenta aos bons e aos maus. Conseguem perceber a diferença? Basta que nós tenhamos a coragem de dialogar. O Senhor que liberta da terra do Egito é o Senhor que diz para Moisés: eu vi. Mas o que ele vê não é o que a aparência mostra. Ele vê o coração. Tenhamos também nós a coragem de nos aproximar do coração do outro, sem medo de juízos temerários, de como vai ficar a nossa reputação, porque a nossa única herança é o Senhor. E Ele também é Senhor do sábado. Dizendo isso, aqui concluo, Jesus Cristo quer dizer que tudo lhe pertence, inclusive as leis, a religião, as normas e a nossa própria vida. Se tivermos a Jesus, não temos por que ter tanto respeito humano e temer tanto o olhar alheio, porque sabemos que quem nos justifica é aquele que é Senhor do sábado. E tomemos também cuidado. Aqui termino num último ponto que eu não posso esquecer de mencionar. Não são as leis que sobrepõem a vida humana, mas a vida humana que sobrepõe a lei. Aqui poderíamos também falar: não é o homem que está a serviço do dinheiro, não é o homem que está a serviço do trabalho, nem é o homem que está a serviço da tecnologia, sobretudo nos tempos atuais. É a tecnologia, o trabalho e o dinheiro que devem estar a serviço da vida humana, e não ao contrário. Tomemos cuidado, porque hoje nós estamos não só invertendo valores, mas invertendo posturas que nos prejudicam, não só na alma, mas também no nosso corpo. Voltemos a olhar para Jesus. Só Ele
tem a justa medida que nos faz entendermos o que é misericórdia de verdade e nos faz também sermos misericordiosos, porque Ele, que nos ama e nos salvou, é a misericórdia de Deus para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,